Boa noite a todos. Graça e paz. Como estamos? Hã? Que bom. Estão vivos? Aleluia. E aí, Mica? Tá na benção? E essa camiseta da Jocum aí? Essa camiseta já andou pela África, não já? De quem é? Essa camiseta já foi em Angola. Já. Aleluia. Como é que você está, Márcia? Tá bem? Saudade dos filhos? Imagino. Já passo muito por isso. Aleluia. Fazendo você chorar aí? Não, né? Pô. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí? Como é que você está? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Fala, homem de Deus. Chega. Hoje nós saímos da introdução? Aleluia. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, dizer o que aprendeu e algo foi muito forte para a sua vida? Raquel, não te atendi hoje, hein, Raquel? Meu Deus do céu, desculpa. Fala. Mas o que foi que eu fiz, meu? O que eu falei? Som, 1, 2. Está muito alto, né? Som. Celso. Celso. Vai à terra que eu te mostrarei. E oferece a Fabi como sacrifício. Nessas horas eu ando, né? Nessas horas é ano, né? Eu acho que eu fiquei tão cansada com a situação que eu acho que eu não anotei. Normalmente eu anoto com a inspiração, mas eu acho que eu fiquei tão cansada. Depois procura. Tá muito ruim esse som. Alô, som. Não, mas era uma frasezinha, foi uma frase. Som. Som. Então, Ah. isso é mais assim. Teve alguma frase mais específica. Que na psicologia fala que tem um lugar dentro da pessoa que ela não vai se suportar. Ah, lembrei. Som. Tá muito ruim. Vem cá alguém mexer nesse som aqui, gente. Espera aí. Lembrei. Vai, Leoninha, providência. Som. Foi o seguinte. Tudo bem que eu já vim para cá meio avessa, a minha profissão. Foi uma das minhas crises. Uma das razões da minha identidade desmontar foi essa. Mas a psicologia é bênção. Como ferramenta. Ontem eu fiquei assim, eu praticamente não consegui ouvir o resto, porque a frase foi exatamente essa. Que não existe falta no ser humano. E justamente o que você aprende na faculdade é o contrário, que o homem é falta seca e ele se estrutura a partir disso. E você trabalha com isso, em qualquer abordagem. Não existe falta em Cristo. Aí eu fiquei olhando assim, ok, e agora? Por que... Eu não perguntei porque não cabia, por isso que eu fiquei... Não, mas eu fiquei assim, tá, e agora? Pra onde vai? por que vamos tomar por exemplo Deus. Por que Deus é amor? Porque nele não há falta. Porque nele não há falta, ele é fonte. Então,
Por que é difícil a gente entender a perspectiva do amor? Está muito ruim ainda. O que aconteceu aí? Som. Vamos arrumar o som aqui primeiro. Som. 1, 2, 2. Som. Alô. Som. Tá piorando. Som. Som 1, 2. 1, 2. Tá bom. Alô, som. 1, 2. Alô, som. Eu acho que está muito alto, né? Som. Acho que a questão aí é a altura, não tanto a equalização. Som. Alô, som. Isso, tá bom. Vamos pegar esse gancho, então, aí da Raquel. Só que vamos orar primeiro, já que ela tocou num assunto tão importantíssimo, muito bom. Deixa os irmãos, os diáconos... Aleluia. Pai, resistir ao diáconos, ele fugirá de vós. Vamos orar. Deus, muito obrigado por mais uma noite. Obrigado por estarmos aqui, Deus. Queremos ouvir do Senhor. Pedimos que não seja eu, mas que ao abrir da minha boca, Deus, por mais que seja coletivo, por mais que seja um grupo de pessoas, por mais que seja tantas pessoas aqui, mas que haja mesmo, Senhor, palavras pessoais para a vida de cada um, Deus. Palavra pessoal para cada um, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o maior desafio sempre vai ser o amor. Sempre. Sempre vai ser o amor. Por que na hora que a Raquel perguntou para mim a respeito de que para ela isso falou muito forte, essa questão do amor, essa questão da falta, e eu fui diretamente no amor, perguntando por que Deus é amor? Muitas pessoas, muitos apóstolos, muitos profetas, vocês vão perceber que eu estou com dificuldade de falar, porque eu estou com a afta do tamanho de uma cebola dentro da boca. Então, o desafio, todos os apóstolos, vários apóstolos, profetas, eles discerniram Deus muito bem. Falaram de Deus muito bem. Mas João é o apóstolo que mais define Deus na sua essência. Se nós pudéssemos definir o diabo na sua essência, qual seria a essência do diabo? A mentira. A mentira. Se nós pudéssemos trazer a essência de Deus, qual é a essência de Deus? O amor. A essência de Deus. João definiu Deus exatamente como Deus é. Deus é amor. Então, quando se fala de amor, quando se fala de pessoas que se amam, quando se fala de relacionamento, e principalmente quando fala de amor, fala de Deus, porque Deus é amor. Então, o ser humano caído, o ser humano sem Deus, o ser humano aí fora, ele sempre, tudo se resume em torno do eu dele. Então, o centro do homem é o eu. E aí, nós podemos explicar esse eu de várias formas. Então, esse eu, ele tem necessidades físicas, necessidades espirituais, necessidades emocionais. Então, e tudo isso é um conjunto que o homem fica correndo, que chama de falta. O homem está vazio.
E ele precisa de alguém para preencher essas necessidades. Ele vai fazer de tudo para preencher isso. Você pega, por exemplo, uma pessoa que tem o solteiro. Qual é a maior expressão da necessidade do ser humano? Assim, ele pensa que é. Você pega, por exemplo, o homossexual. O homossexual, aparentemente, ele acha que a necessidade dele é o sexo, e não é. Então, não é. Ele pensa que a maior necessidade dele é o sexo, mas não é. Tanto é verdade que você pega, por exemplo, o solteiro. O solteiro, quando ele namora, a maior luta dele é para ele não ter o quê? Não ter uma relação sexual. É fácil? Difícil. Quase impossível, se não impossível. Só que quando o cara casa, o que acontece com todo esse desejo dele? Acaba. Via de regra, normalmente acaba. Aí o cara pensa que ele acabou, o cara pensa que a vida dele, ele não ama mais quem? Aí tem aquele famoso ditado, eu não amo mais minha mulher, porque o desejo sexual que eu tinha por ela acabou. Deixa eu te falar uma coisa, sabia que não é? Quando o cara é solteiro, o sexo é o centro que ocupa a mente dele. Aí tem aqui trabalho, profissão, Deus, um monte de situações na vida dele, religião, mas o sexo é o centro da vida do solteiro, presta atenção. O sexo, ele só acha que tudo isso. Então ele vai namorar, sexo. Ele beija, sexo. Ele abraça, sexo. É uma luta. Quando ele casa, isso aqui acaba. E aí o sexo passa a ser o quê? O periférico da vida dele. Aí ele acha que isso é um problema. Não é um problema, isso é a solução. Porque o sexo voltou para o lugar onde ele nunca deveria ter saído. Toda pessoa que tem o sexo como centro da vida dele é uma pessoa doente. Porque as relações na vida, quem que é o centro da pessoa? É o eu, é o sexo, o que é? Deus. Por isso que o ser humano ele não pode viver pelas suas necessidades. Os conceitos bíblicos, eles são completamente opostos aos valores do mundo. Tiago diz que a mente do homem, a sabedoria do homem, ela é animar, terrena e demoníaca. Então, Tiago diz que não é a loucura do homem, não é a ignorância do homem, não é a estutício do homem, não é a estupidez do homem. É o quê? A sabedoria do homem. Então, a forma do homem analisar, perceber, olhar a vida, Tiago diz que essa natureza ela é animar. Ela é animar por quê? Porque ela vive baseada nos seus instintos. O animal, quem vence é o mais forte. Não é assim uma das filosofias do quem está no topo da... Qual é o nome que se fala? Da cadeia alimentar não é o mais forte? Então, quem vence na floresta, quem que é? Então, a Bíblia fala que a sabedoria do homem, o homem ele avalia a vida, ele percebe a vida debaixo de uma sabedoria animar. Quem é o mais forte é o que vence. Foi assim com Jesus? Ele era o mais forte? Sim, claro que ele era o mais forte. Ele era o poderoso? Ele poderia ser, vamos dizer, dentro de uma sabedoria animar, ele é o... Como é que fala que nós falamos agora? O topo da cadeia. Mas foi isso que ele fez? O mais forte se fez fraco. Então, ele inverteu. Na sociedade fala que
nós temos, vamos pensar, por exemplo, a filosofia do homem no que diz respeito aos direitos. O que o homem fala que nós temos os direitos? Nossos direitos são iguais. É isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala de direitos iguais? O que a Bíblia fala? Já que a gente está falando de valores. Então, estou fazendo uma comparação daquilo que o mundo fala e o que a Bíblia fala. A Bíblia não fala de direitos iguais. A Bíblia não fala para o Daniel, para o Gabriel, levantar a bandeira e defender os direitos dele. A Bíblia fala assim, Gabriel, abra mão dos seus direitos. Então, a Bíblia não fala de direitos iguais, a Bíblia fala de abrir mão dos seus direitos. Quando as Escrituras dizem que a sabedoria do homem é animar, ela está dizendo que o homem é baseado em instinto. Então, fundamentalmente, o homem, a sabedoria dele, se baseia em 3 coisas: observação, comparação e conclusão. Essa é a sabedoria do homem. O homem, ele vai observar, o homem natural, a sabedoria desse homem natural, ele observa, ele compara e ele chega a uma conclusão. Presta atenção, não copie agora para você seguir meu raciocínio. O homem observou tanto o macaco que ele observou o macaco, comparou o macaco com o homem, não comparou? E chegou a qual conclusão? Ele está errado? Não. Dentro da sabedoria do homem, ele ia conseguir chegar a outra conclusão? Nunca. A Bíblia chama baleia de peixe? Chama. Quando você olha na Bíblia, a baleia é um peixe, mas o homem chegou à conclusão que a baleia aí, mas nós chegamos. Então, quando a gente lê na Bíblia que a baleia não é um peixe, nossa, mas o povo da Bíblia é tão burro, né? Chamou a baleia de peixe, a baleia é um mamífero. Não é que eles não tinham a sabedoria que nós temos hoje, entendeu? Você consegue entender que é questionável a sabedoria do homem, gente, porque tudo que o homem faz, ele observa. O cara observa a menina. Aí ele compara com a outra. E chega à conclusão que é a mulher da vida dele. O cara observa, a menina observa o cara, faz uma comparação e fala, é isso que eu preciso. A Bíblia não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele não vive por observação. Ele não vive por comparação. Ele vive por revelação. Essa é a diferença. Então, eu posso olhar para a psicologia como uma ferramenta até que me faz observar o ser humano. Eu posso olhar para a psicologia e entender que a psicologia me faz até comparar os seres humanos. Mas eu vou concluir a verdade sobre essa pessoa? Não, eu vou ouvir Deus a respeito dessa pessoa. Aí que está a diferença. O homem natural, a sabedoria dele é animar. Ela é terrena por quê? Porque tudo que o homem faz é segundo essa terra, segundo os valores desse mundo. E ela é demoníaca, porque no final a pessoa precisa entender o seguinte, que no exato momento em que o homem pecou, o seu intelecto, as suas emoções e a sua vontade foi contaminada pelo pecado. O homem pensa pelo pecado, sente pelo pecado e deseja pelo pecado. Tudo que o homem faz. A gente vai ter aula de cosmovisão, amor? Na aula de cosmovisão, você aprende uma coisa, que o ensino público, tudo que você vê de ensino na sociedade, público, faculdade, todo esse ensino está fundamentado no fato de matar Deus. O homem mata Deus na sua sabedoria, porque ele coloca, o centro do homem é o humanismo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender de uma vez por todas, querido, que nós não estamos falando de um livro que apenas juntou historinhas interessantes. Nós estamos falando a única verdade
absoluta nesse mundo. Tudo é relativo. Abra sua Bíblia em Atos 40. 40? Não. Atos 2:40. Abra sua Bíblia em Atos 2:40. Atos 2:40. Olha só que interessante o que esse texto diz. Antes de eu ler, presta atenção aqui. Esse texto fala... o que esse texto está querendo dizer? Que tudo que o Espírito Santo dizia naquela época, pela boca dos profetas, tudo que o Espírito Santo falava pela boca dos profetas, se resumia numa só frase. Essa frase aqui é uma síntese, é um resumo de tudo que o Espírito Santo falava pela boca dos profetas. Olha só. Atos 2:40. Com muitas outras palavras. Então, significa o quê? Que falava de várias formas. Com muitas outras palavras. Deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Queridos, você nem quer imaginar o que a sua carne é capaz de fazer de perversão. Ou melhor, você sabe as perversões que a sua carne é capaz de fazer. Ah, mas esse rapaz é uma bichinha. Tem uma noite com um homem para você ver, você vai ver o que você vai despertar na sua carne. Você sabia que eu sou homossexual? Basta eu despertar na minha carne isso. Você sabe por quê, querido? Presta atenção. Não é a carne do Eurípides. Não é a carne do Gabriel. Não é a carne do Renan. Não é a carne da Lília. Não é a carne dela. É a carne do Adão. E a Bíblia fala que na minha carne, Paulo diz, não habita bem algum. Gálatas diz que o fruto da carne é prostituição, inimizade, porfia, feitiçaria, dissensões, tudo quanto é tipo de porcaria não habita só na carne da prostituta que está lá na prostituição. Não habita só na carne do homossexual que está lá enfiado na homossexualidade. Habita em qualquer carne. Você é capaz de picar uma pessoa em pedaço, se isso for despertado na sua carne. Está aqui, querido, está aqui. Desperta para você ver o que você vai acontecer. Deus um dia chegou para Caim e falou: Caim, o pecado habita em você, cabe você dominar. Tiago diz que o pecado habita na minha carne. Habita aqui, amados. Então você precisa entender que a perversão é algo que você nasceu com ela dentro de você. Mas é claro que depende de acordo com a sua criação, de acordo com a forma que os valores foram colocados dentro de você, mas deixa você livre. Querido, deixa você livre, eu moro numa base missionária, e eu vou ser sincero, meu irmão. Se a gente não sentar com os homens e colocar limites, eles saem cantando as mulheres da base tudo. Se a gente não chega para os homens e ensinam eles, deixa livre. Pega uma comunidade dessa aqui, com quantos jovens nós temos aqui? 200 jovens. Deixa-os livres. Faz o que vocês quiserem. Gostou de alguém, se declara. Gostou de alguém, não precisa falar com a sua... Você vai ver a orgia que vira isso aqui. Amado, se a gente não chega para as irmãs e fala assim: irmã, você está defraudando. Meu irmão, você não... É um negócio sem noção. A menina está lá falando em línguas e com os peitos de fora. Se deixar, é barriga de fora, é peito de fora, é bunda de fora, é perna de fora, é tudo de fora. Você tem que... Por quê? Porque está aqui, meu irmão. É
tanta carência, só um pedacinho, bom que eles olham para mim. Perversão o nome disso, tá? Está na carne. E o Espírito Santo falou, gente, vocês precisam ficar salvos disso. Na oração de Jesus, ele falou, livra-nos do mal que há nesse mundo. Não nos deixe. Então, deixa eu te falar uma coisa, repita comigo. Eu só consigo enfrentar o pecado com Cristo. Presta atenção, ninguém consegue enfrentar o pecado sozinho. Não existe esse negócio de dou conta. Para, que conversa? Ah, não, estamos aqui, filminho, edredom, pipoquinha, vamos orar. Vamos buscar. Ah, meu Deus do céu, o cara é capaz de ver Deus aqui, meu irmão. A Bíblia é clara a respeito disso. O cara vê Deus ali. Se ele não vigiar na carne, vigiar, meu irmão, a carne invade o cara. A cena, sabe como é que é? É você a vida toda carregando um caixão com uma pessoa morta. Quem que é essa pessoa? Você. Um vacilo, o caboclo lá no caixãozinho começa. Me tira daqui, vai. Só um pouquinho. Depois eu volto. Volta nada. Só a saideira. Então, queridos, enquanto você não desiludir dessa geração, agora que geração é essa, meu irmão? É uma geração que não respeita os fundamentos. É uma geração que mete o pé em tudo e não dá valor aos pais. É uma geração que é dona do próprio nariz e não aceita ninguém mandar em ninguém. É uma geração que está sendo colocada agora como lei que disciplina dos pais vai ser o quê? Crime. Eu não estou falando de espancamento, eu sou uma prova disso. Eu era para ser uma pessoa que devia ter trauma de disciplina, mas fui curado por Deus. Aquele homem que você viu chorando ali é um homem que chora pela transformação do que Deus fez e não pelos traumas do passado. Então, essa geração, você tem que desiludir dos valores dessa sociedade. Qual hoje é o crime, querido? Que nós estamos vendo aí todo mundo sair com tampar na cara e computador confiscado. Qual que é o crime hoje que está colocando um monte de pastor, líderes, políticos nas grades? Pedofilia. Deixa eu te falar uma coisa, é crime pedofilia? Pois é, mas há 50 anos atrás tinha um outro crime chamado pederastia. Se você cometesse ele, você ia preso. Sabe o que é pederastia? A homossexualidade. Há 50 anos atrás, se alguém praticasse a homossexualidade, era crime, chamava pederastia. Aquilo que a sociedade fala que é crime, amanhã é direito. Daqui a alguns anos, a pedofilia será um direito. Vão conseguir chegar à conclusão que uma criança pode sim ter a opção de ter uma relação sexual, desde que seja na liberdade dela. Então, essa é essa sociedade. Essa sociedade, amados, ela vai ser fritada em óleo quente nos últimos dias. E se nós não entendermos que a única verdade absoluta, que a lente que nós lemos o mundo, como eu leio esse mundo, quando esse mundo fala de mulher, como é que eu leio a concepção de uma mulher? Segundo as Escrituras ou segundo o que a sociedade tão eticamente, tão coerente diz? Será que aquilo que nós estamos recebendo dessa sociedade são mesmo os valores de Deus? Amado, o meu pai, eu tenho 39 anos, o meu pai, a geração do meu pai, gritou sexo, droga e rock and roll. A minha geração colheu o grito. A minha geração colheu o sexo, o HIV, a droga, o crack e o rock and roll. Não estou dizendo que o rock and roll seja sinônimo de rebeldia, mas é isso que aquele grito gerou. Gerou uma geração sem limite.
Uma geração que não sabe respeitar os limites, sai atropelando todo mundo. Dizer, colocar pessoas aqui dentro dessa base, colocar limite delas, você sabe o que é? Abuso de autoridade. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero. Quem é você para me dar alguma ordem? É isso que acontece, que grita dentro da gente o tempo todo. Você sabe por quê? Essa geração que a gente precisa ser salva dela. Muito mais, amado, do que ser salvo do inferno, e eu vou falar sobre isso, é ser salvo da cultura dos valores desse mundo. Tudo que esse mundo gritou, a geração do meu pai gritou sexo, droga e rock and roll, e a minha geração colheu isso. A sua geração está gritando outra coisa. Sua geração não está gritando sexo, nem droga e nem rock and roll. Sua geração está colhendo isso. A sua geração, a nossa geração, sabe o que a gente grita? Patrimônio, direito e diploma. Patrimônio, dinheiro e diploma. Patrimônio, dinheiro e diploma. A gente fica indignado. Indignado com o que as babás estão fazendo com as crianças em casa. Indignado com as creches que batem nos nossos filhos. É mesmo? Dá vontade de falar que quem tinha que ser processado são os pais. Quem falou que deveriam ser essas babás e essas creches deveriam cuidar dos filhos? Sabe por quê? Porque os filhos são jogados na mão de uma babá, jogados numa creche, e vai todo mundo ganhar dinheiro.